1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Olha, o título da mensagem é Pensando como... Ok, as finanças são... Por qual finança nós devemos deixar que as nossas vidas seja regida, direcionada? Pela da terra ou do céu? Ok, então, desculpa filho, volta para mim o tema. Pensando como... A minha mente precisa pensar como o céu pensa. E para que eu possa pensar como o céu pensa, por isso nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Amém? Volte à série de mensagens. Todas as mensagens foram direcionadas às finanças. É óbvio que com o tempo de mensagem que nós temos no domingo, é curto para expor tantos assuntos, mas Deus já está trabalhando no meu coração, onde nós vamos ter um livrinho para que vocês possam voltar a ler aquilo que foi ensinado. Bom, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pensando como no céu, a mente de Cristo, adquirindo a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí olha a continuação do versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir esse versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós, diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. O que significa isso? Que ninguém, que esse mundo, que as circunstâncias não podem entender a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. A nossa instrução, ela não vem da terra, a nossa instrução vem do céu. E eu creio que esse é o maior ponto que nós temos que pegar hoje aqui para finalizar esse tema desse mês. Pensar como o céu, ser instruído pelo céu, ser instruído pela palavra de Deus, ser instruído pelo Espírito Santo. Todos os meus negócios eu faço instruído pelo Espírito Santo. Amém? Nós precisamos pensar como o céu e ter o céu na nossa mente. Ver como o céu, olhar como o céu, caminhar como o céu. E o céu caminha com medo? O céu caminha com covardia? O céu caminha com tristeza? O céu caminha falido? Então nós também caminhamos como o céu. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, pode se assentar, mas senta conectado no nome de Jesus. Deus nos chamou para nos pensarmos como filhos. Nós temos a mente de Cristo, e o ponto-chave de tudo isso é pensar como filhos do reino e não como escravos das circunstâncias. O mundo sempre vai trazer circunstâncias, e nossos olhos físicos sempre vão olhar para as circunstâncias. Exemplo, nosso olho, ele está de olho no que está acontecendo. Nosso elevador do lugar onde nós moramos, ele tem uma TV de noticiários, e ali correm várias notícias. E quando a gente entra no elevador, a gente já começa a ler aquelas notícias. E não é errado termos o conhecimento do que está acontecendo, porém eu preciso entender que eu não sou desse mundo, eu sou filho do rei, o reino está em minha volta, e se eu colocar o pé para fora, eu vou pensar como esse mundo. Eu não posso olhar como esse mundo, pensar como esse mundo, e nós temos inúmeras exemplos na palavra de Deus de coisas improváveis. Deus, ele trabalha no improvável, até mesmo porque senão não é milagre, né? Nós vemos curas que não têm explicação, finanças que não têm explicação, cancelamento de débitos que não tem explicação, dinheiro que cai na conta que não tem explicação. Pastor, isso não aconteceu comigo. Então comece a crer agora para que comece a acontecer. Negócios que aparecem assim, muitas pessoas, ele é de sorte. Não, a bênção do Senhor está sobre ele, a bênção do Senhor está sobre nós. Para que as coisas do céu comecem a acontecer na minha vida, eu preciso ver como o céu, caminhar como o céu, eu preciso entender como o céu, eu preciso receber que eu sou filho de Deus. Imagina quando os Estados Unidos manda um representante, um embaixador daqui dos Estados Unidos a outro país. Ele vive pelas regras daquele país ou pelas regras do estado que o enviou? Responda comigo, por favor. Vamos lá, gente. Vocês estão em jejum, mas vocês não estão...
Ele vive agora, vai ser mandado lá para o Haiti. Ele vai viver agora pelas regras do Haiti, ou ele vai viver baixo o regulamento desse país. A proteção dele, o envio dele, aquele que o envia, ele cuida. Da mesma forma, nós fomos enviados, escolhidos como agentes do Senhor. Tem muita gente vivendo como americano. E ser o sonho americano é abençoado, mas o sonho de ser filho de Deus não se compara com nenhum país dessa terra. Eu tenho que caminhar olhando, eu digo, eu não sou dessa terra. As regras desse mundo não cabem a mim. Pastor, é fácil falar. Vamos ver comigo, no reino de Deus há abundância. Versículo que eu mandei hoje para vocês. Preparas, versículo Salmo 23:5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. No reino nós temos que nos encher e transbordar. Não é só ele estar cheio. Eu não posso me conformar só em estar cheio, mas eu preciso encher e transbordar. O que está em mim começa a transbordar. Quando a nossa mente é uma mente divina, uma mente de Cristo, quando eu penso como o céu, a minha vida passa a ser uma vida que transborda. Aonde eu passo, bênçãos têm que acontecer. Aonde nós ministramos, aonde tocamos, aonde falamos, uma palavra sua tem que mudar a história. Eu estava ali no Brasil e recebi um áudio, um vídeo de um irmão que foi enviado, quando nós estivemos em Brasil, ele foi enviado no culto em suas últimas horas, talvez, de vida. As pessoas levaram ele, carregaram ele, era um jovem novo, e ele estava pele e osso. E o pastor me avisou, pastor, nós temos um caso nós tínhamos ali umas 700 pessoas no culto. Ele falou, nós temos um caso aqui que é bem complicado, a pessoa está separada, está isolada, está ali, e ele veio porque não tem mais nenhuma solução para ele. Quando não tem mais, o médico já não deu, a medicina já não tem mais nada para apontar, quando não tem mais nada para acontecer, e aparentemente se acabou. E aí muitas vezes é que Deus entra. Por isso, quando você olha para esse mundo, quando você olha para as circunstâncias, aonde eu vou ficar, aonde eu vou ser socorrido, a qual lei que eu vou ser socorrido, a qual história que vai mudar aqui, nós estamos de olho no mundo, quando nós temos que olhar para o reino de Deus. Amém? Estou pregando para alguém aqui? Dá um chacoalhão no teu irmão, diga, dá glória aí em nome de Jesus. Pensa como o céu. Pare de pensar negativo, pare de pensar olhando para baixo, pare de pensar baseado nessa terra. Nós pensamos baseado no céu. Quando nós pensamos como o céu, nós não vemos falta, mas nós vemos oportunidade para que o poder se manifeste. Se eu tenho uma lei que me favorece, e eu vou ali, dou entrada num negócio, e isso então acontece, meu green card, ou seja lá o que for. Eu vou comprar uma casa. Olha, Deus me deu uma casa, glória a Deus. Mas como foi que Deus te deu essa casa? Eu estou com um bom crédito, eu vou no banco. Vários bancos querem que eu seja cliente deles. Ok, mas não houve um improvável aí. Tem alguém me entendendo? O improvável é quando você diz assim, não tem jeito. Como nós compramos a propriedade da igreja. Não tínhamos crédito, não tínhamos dinheiro. 6 meses nós juntamos $10 mil. E aí aparece uma propriedade de 620 mil, que tinha que dar 120 mil de entrada. E aí? Esse é um improvável. O improvável acontece quando não tem outra forma. Mas quando não tem outra forma, normalmente a nossa mente vai pensar assim, não tem jeito, não tem outra forma, não sei por onde passar, isso não vai acontecer. Está acontecendo com todo mundo. O que está acontecendo com todo mundo não significa que é o que Deus tem preparado para mim. Está aqui, igreja? Tem alguém aqui? Não? Se a minha mente se coloca nessa posição, e é muito difícil, por quê? A minha mente, eu ensino isso todos os dias, e eu luto com isso todos os dias. Por quê? Porque as circunstâncias vêm, e elas formam parede na minha frente. E aí eu vou para a palavra de Deus. Pastor, isso acontece? Sim, Deus sempre se manifestou no improvável. Se você não crê em algo, você não irá valorizar esse algo. Se você não vê pela fé, você não irá valorizar isso. Vamos ver pela palavra de Deus. Abraão, idoso, qual era a probabilidade dele ter um filho? Alguém responde para mim? Nenhuma.
que aconteceu ali? Um milagre. Todos nós temos filhos, mas com Abraão foi diferente. Era o improvável, do improvável, do improvável, do improvável. Não era só ele, era ele e a esposa, os dois. E muitas vezes é aí que nós entramos, queremos dar uma ajudinha para Deus. Deus falou, deixa eu dar uma ajuda aqui para ele. E eu não vou entrar na história. Sara era estéril e incrédula, mas foi a mãe de Isaac. Amém? Vamos lá? Jacó era trapaceiro, mas Deus o transformou no patriarca de Israel. Olha quanto improvável que nós temos aqui. José foi vendido como escravo, se tornou o quê? Governador. Amém, amados? Se você não sabe, diga, dá um grito aí, pronto. Mas eu quero você ligado comigo em nome de Jesus. Eu acho que é o Lelis que está tocando ali para o povo dormir. Vamos lá, Lelis, faz um barulho santo aí. Estamos aqui não? O improvável vai acontecer comigo. O improvável vai acontecer aqui na igreja. O improvável vai acontecer. Olha para o teu irmão e diga, vai acontecer o improvável contigo. Pastor, o médico falou que não tem jeito, que eu vou morrer com essa enfermidade. O médico falou, mas o médico dos médicos, ele é que cura, ele é que muda, ele é que troca a história. Moisés era um assassino e gago. Liderou o povo. Raabe era uma prostituta, ajudou os espias a entrar na linhagem de Jesus. Gideão, um medroso, mas libertou Israel com apenas 300 homens. Ruth era moabita, estrangeira, ancestral de Davi e de Jesus. Davi era o menor dos irmãos, pastor de ovelha. O que ele virou? Rei de Israel. Esther era jovem, órfão, salvou um povo de ser finalizado, exterminado. Pedro, impulsivo, negou Jesus, mas foi um dos pilares da igreja. Muitas vezes nós começamos a olhar, mas é que a história do doutor Luiz aí, do apóstolo Luiz é diferente. A história da bispa Jona é diferente. Amanhã vocês vão escutar o improvável que Deus fez na vida dele, ou hoje à tarde. Amanhã vocês vão escutar o improvável. O que acontece é que as situações, elas vêm batendo na nossa mente e vai dizer, não vai acontecer, mas eu tenho que crer para que aconteça. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem para nós? Porque nós ficamos esperando em tudo. Tem esse negócio aqui para aparecer. Tem esse aqui, tem esse aqui. Uns confiam em carros. E aí, não tem esse aqui. Uns confiam em cavalos. Tem esse ali. Mas eu faço menção da glória do Senhor. Eu preciso caminhar olhando para a glória. Eu preciso caminhar, eu estou aqui, parece que não tem nada. Não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. O rei está aqui comigo, alguma coisa vai acontecer, porque o rei está caminhando comigo. Paulo era perseguidor de cristãos, tornou-se o maior missionário no Novo Testamento, escritor de praticamente 70% do Novo Testamento. Esse era Paulo, um perseguidor, aquele que queria matar os cristãos, se tornou a favor dos cristãos. Não me diga que Deus não pode mudar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Não me diga que Deus não pode mudar o presidente desse país. Deus já fez mudanças e está fazendo mudança. E nós estamos num mundo de mudança, porque nós estamos apressadamente ao dia final. Multiplicação de pães e peixes de Jesus. E o texto bíblico está em João capítulo 6, versículos 5 a 13. Eu não tenho tempo de ler, mas por favor tome notas e leia. Jesus dá graças, antes mesmo do milagre acontecer, ele levanta e agradece. Ele sabia que ele confiava no poder do Pai. E olha a diferença. Por que esse milagre acontece com Jesus? Eu mandei esse resumo para vocês ontem. Quem está recebendo o devocional? Levanta a mão para mim saber se tem alguém que não está recebendo. Todos que estão recebendo, levanta a mão. Tem muita gente que não está recebendo. É o devocional que eu estou enviando. Vocês estão recebendo? Segunda, quinta eu envio o devocional. Na terça-feira vai o culto editado. Na sexta eu dou livre. E no sábado eu mando um resumo do que se prega no domingo, amém? Então se você não está recebendo, não é culpa minha, busca a Lisa. Qual é o princípio de tudo isso? Diga comigo, identidade, mais fé, mais ação.
Qual é a diferença, o porquê que Jesus fez esse milagre? Porque Jesus sabia quem ele era filho de Deus, e a unção de multiplicação estava nas mãos de Jesus. Então eu preciso, número 1, para que as coisas aconteçam na minha vida, eu preciso saber quem eu sou, qual é a minha identidade, quem eu sou. Eu sou americano, eu sou um brasileiro americano, eu sou um hispano, eu sou filho de Deus. Quem você é? Pergunta para o irmão do lado aí, quem você é? E se ele errar, já converte ele, no nome de Jesus. Identidade, eu tenho que saber quem eu sou, em quem eu creio, como eu estou caminhando. Eu estou caminhando como filho, pastor, mas eu erro muito. Eu não estou falando dos teus erros. Jesus pagou pelos nossos pecados, e quanto mais eu começo a andar com Ele, mais eu começo a mudar, e mudar, e mudar, e mudar. E uma das estratégias do inimigo é que você fique separado. É que eu sou mais sozinho, pastor. Filho de Deus anda com filhos de Deus. Eu preciso me envolver com os filhos de Deus. Eu preciso escutar testemunhos dos filhos de Deus. Ontem eu estava na casa do Dene e Catalita, escutei um testemunho. Ontem eu saí com o Isaac, escutei um testemunho. E aí nós começamos a nos edificar. Está aqui, igreja? Aconteceu com você? Foi. Comigo também. Está acontecendo algo, e um edifica o outro, porque nós precisamos manter viva a nossa identidade. Diga comigo, levanta sua mão para o céu assim. Diga comigo, eu não sou desse mundo. Eu sou filho de Deus, pertenço ao reino de Deus, caminho pelas leis do Senhor, sou abençoado, sou próspero, e eu ordeno a minha mente a pensar como Cristo, a pensar como o céu, em nome de Jesus. Se eu tenho identidade, eu preciso agora colocar a minha fé. Pastor, eu não tenho fé. Eu já preguei sobre isso. Todos nós temos uma porção de fé. A fé é um músculo que nós precisamos desenvolver. O ponto é que muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas nunca coloca a tua fé em ação. O que é colocar a fé em ação? Colocar a fé em ação é ir adiante com aquilo. Eu tenho fé. Que fé? A fé de ir no banco com crédito, com tudo, e fazer do jeito, essa é a fé? Não, eu estou dizendo uma fé de algo improvável. Está aqui, igreja. Eu nunca vou cansar de contar os meus testemunhos. Quando eles disseram para mim, não tem lei para você se legalizar. A única lei que tem, vocês, eu e minha esposa, teriam que estar em deportação. Eu falei, essa é a única lei? A outra, você tem que casar com alguém. Eu digo, essa outra é mentira eu não posso entrar, eu já sou casado. Eu tenho que estar em deportação? Eu digo, então me coloque em deportação. Você é louco da cabeça? Eu digo, não sou louco por Jesus. Deus falou que vai me dar documento, falou para mim que eu vou dirigir uma igreja aqui, e com certeza não vou ser deportado. Se essa é a única lei, me põe em deportação. Para que aconteça a bênção de Deus, nós temos que colocar nossa fé em ação. As maiores ofertas da minha vida foram movidas por fé, aonde nós entregamos nossos dízimos e ofertas por fé. Nós ajudamos alguém por fé. Você veio para os Estados Unidos por fé. Interessante que quando você veio, parece que a tua fé estava em outro movimento. Sim ou não? Estava poderoso. 30 dias de jejum para ir tirar o visto. Não olhe para mim, por favor. No dia que foi tirar o visto, levanta 2 horas da manhã, ora 4 horas e meia. E vai tirar o visto, poderoso. E quando uma pessoa ora, ela está positiva. Você olha para ela e como é que está? Bom dia, tudo bem? Cheio da presença de Deus. Está aqui, igreja. Nós precisamos nos parecer com Ele. Quando eu gasto tempo com Ele, o resplendor dele refletir em mim, amém? Tem resplendor refletindo no teu irmão aí do lado? Olha ver se está brilhando como Cristo. Olha para ver se está a alegria do Senhor aí. Quarto princípio é o princípio da generosidade, do dar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 8, eu creio que nós temos aqui escrito aqui. E diz, lembre-se. Por que lembre-se? Por que lembre-se? Por quê? Obrigado. Quem mais? Porque a gente... Vou repetir de novo. Por que tem que lembrar?
Todo dia eu tento me esquecer desse negócio. E eu preciso saber que eu tenho que lembrar. Lembrar do quê? Aquele que planta pouco vai colher um montão. Quantos quer colher pouco? Olha para o teu irmão, quantos quer colher pouco? Esses dias, eu não sei se foi o Josh ou o David que falou comigo, e ele disse assim: pai, fulano de tal, se ele encontrar uma nota de $100 no chão, ele não pode parar para pegar, porque o que ele ganha por segundo é muito mais do que esses $100. Eu falei: rapaz, porque só dele parar e pegar os 100, ele já perdeu o tempo, porque ele ganha muito por segundo. Está aqui comigo? O mundo é para estar na mão do diabo? Perdão, o dinheiro é para estar na mão do diabo? O dinheiro é para estar na mão do mundo? E por que o diabo tenta dominar o dinheiro? Porque tem muito crente não tomando posse do que é nosso. Lembre-se disso: aquele que planta pouco vai colher pouco. É algo que eu não posso esquecer. E por isso que o diabo luta muito, por isso que tem muita guerra, e as pessoas não conseguem se soltar, porque há um demônio que se chama Mamon, e ele amordaça, ele engessa, ele começa a amarrar as pessoas para não entender isso. Aquele que planta muito também vai colher muito. Cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração. Eu vou dar muito hoje, mas eu estou triste. Assim que funciona? Tristeza ou por obrigação. Pastor está me obrigando. Não mente não, que não vai para o céu. Pois Deus ama a pessoa que dá com alegria. E Deus pode dar a vocês muito mais bênçãos do que vocês precisam. Eu não quero, pastor, eu quero uma casinha. Eu só quero um carrinho, que eu sou humilde, pastor. Um dia eu recebi um pastor muito conhecido, e ele veio com um chinelo de dedo de uma cor, de outra, e eu falei para ele: pastor, o senhor esqueceu de colocar o sapato. Ele falou: não, irmão, eu gosto de assim, para o povo ver que eu preciso. Tem muita gente dando por necessidade e não por honra. Está aqui, igreja. Eu era novo, nunca esqueci. Eu era menino, nunca esqueci. Ainda sou menino, ainda sou. Nunca esqueci disso. Tem muita gente fazendo errado. Nós não temos que dar por necessidade, mas por honra. Olha para o teu irmão e diga: dê por honra. Dê com alegria. Cutuca ele, diga: dá com alegria em nome de Jesus. Você quer colher muito? Dá muito. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Vamos lá. Assim vocês sempre irão ter o suficiente em tudo, ou seja, abundante. Essa é uma versão fácil de ler, ela foge um pouquinho, mas ela nos deixa entender. Vocês terão mais do que o necessário. O que é isso? Diga comigo: transbordante. Transbordante. Dá, quebra a mentalidade de escassez. Você sabe quando a minha mente explodiu para dar? Quando eu dei a maior oferta da minha vida. Eu tenho um trato com Deus, e eu creio que o chamado dele para nós é isso: de nunca depender da igreja financeiramente. Nada contra quem depende. A Bíblia diz: digno é aquele pelo seu salário. Nada contra. Eu mesmo abençoo muitos obreiros, muitos pastores. Agora, o ponto que eu estou trazendo para vocês hoje aqui: se eu tivesse salários altos, se eu vivesse da igreja ou não, isso não diferencia, não muda nada do que a palavra de Deus nos ensina. O que eu preciso entender é que: pastor, por que a minha vida não tem mudado? Primeiro, talvez você está dando em lugares errados. Eu já vi muita gente ensinando aqui, vivendo aqui e dando dízimos no Brasil, porque eu quero ajudar aquele ministério. Pastor, de novo, você está dando por necessidade. E quando você dá por necessidade, você dá errado. Amém? Também eu tenho um testemunho de um jovem que veio nos procurar, eu e a pastora Deila. Ele chegou na nossa casa e falou: pastor, não sou da sua igreja, mas Deus mandou entregar o dízimo na sua mão. Eu falei: ô meu filho, eu te amo tanto, te admiro, te quero muito, não quero ser rude,
Mas dízimo você tem que entregar onde você congrega, senão eu vou contra o que eu ensino. Dízimo se entrega ao sacerdote da casa. Muito importante isso. As ofertas são entregues na casa. Nós temos missões. Pastor, o senhor nunca fala das missões. Não é de hoje que nós temos missões. Nós temos missões mais de 20 anos. Antes de ter a igreja, eu e minha esposa já tínhamos missões. E nunca parou. Hoje nós temos centenas de crianças que vivem de missões que nós entregamos dessa casa. E que você faz parte. Agora, qual é o ponto, pastor? O senhor está fazendo essa campanha por causa do templo que está sendo construído? Não, Deus colocou no meu coração um processo. O primeiro processo era libertação, fizemos. O segundo processo era ensinar as finanças do reino. Essa semana eu fiz uma reunião com a nossa administração e eu disse, eu vou dar uma oferta agora e vou levar isso em outro ministério. Como sacerdote da casa, eu vou fazer uma oferta em outro ministério. Deus colocou isso no meu coração. E como sacerdote, eu estou buscando, porque há um rio correndo nessa casa. Eu planto para que esse rio continue correndo. E o inimigo vai tentar bloquear a tua mente. Se coloca de pé em nome de Jesus. Dá uns pulos se você puder. Chacoalhe e fala, diabo, solta minhas finanças. Solta minhas finanças. Solta. Pessoas que estão escravos, pastor, eu ganho muito dinheiro, mas está escravo do trabalho. Isso não está correto. Aqui, igreja, trabalha sábado, domingo, segunda, terça, tudo bem, irmão, calma aí, mas não te conforme com isso, não é isso que eu ensino. Deus vai te dar tempo e condições, amém? Receba isso no teu coração, em nome de Jesus. O que muda isso tudo? 3 passos práticos. Próximo. 3 passos práticos. Número 1, medite na palavra. Josué capítulo 1, versículo 1:8. Josué 1:8 diz assim. Eu vou ler aqui para não... Josué 1:8, não cesses de falar, está aqui, fale sempre destas palavras desse livro, sempre das palavras deste livro da lei, e medite nelas no domingo quando for na igreja. Olha para o teu irmão e diga assim, você está fazendo certo ou errado? Pastor, eu medito naquele versículozinho só naquele versículozinho. Pastor, não tenho. As pessoas vêm para mim e falam, não tenho tempo de orar. Eu digo, que hora que você trabalha? Eu saio 6 horas da manhã, acorda às 5. Mas ore. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem tempo, dá tempo de ler. Sim, dá tempo. Gaste mais tempo com Deus. Medite nelas dia e noite. Diga comigo, dia e noite. Eu preciso estar lendo e meditando. Faça tudo o que nela estiver escrito, e então tudo que você fizer, a Bíblia ensina tudo. Tudo que você fizer vai prosperar. Número 1, medite na palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Número 2, declare. Tem gente declarando só palavras negativas. Hoje o presidente Donald Trump soltou uma lei aí que eu acho que... Hoje eu vi um gráfico do... Hoje eu vi que parece que... Está aqui, igreja. Ontem nós fizemos o casamento do Elias e a Estefania. E ele passou aqui, ele falou assim, pastor, eu estava vendo todo mundo casar e eu não chegava o meu dia. E eu já escutei essa frase centenas de vezes. Eu lembro a Bruna falando isso. Pastor, eu ajudo todo mundo, meu dia não chega. Chegou um bonitão aí, de olho claro, bonito, cheio da bênção de Deus, amém? Creia na tua vitória, creia na tua bênção, creia na tua mudança, creia na tua história. O teu dia vai chegar, e está chegando, e já chegou, e esse é o momento. Em nome de Jesus, declare. Coloca a mão na pessoa do seu lado. Eu declaro prosperidade na sua vida, saúde divina,
declaro cura, declaro milagre. E não tem ninguém ali com o Fabrício. Eu declaro em nome de Jesus bênçãos poderosas. Declaro mudança. Os teus filhos não vão ficar para o mundo, eles são para o dia do arrebatamento. Eu declaro na tua casa, declaro na tua vida em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus e pratique. Saia daqui declarando, saia daqui marchando, saia daqui declarando com o Senhor. Ora barabachore baste comanaslei. Iramaya chore biande comanas. Isaac. Ora biande comanasso. O que nós temos? Quando eu declaro, o que acontece? O que acontece? Sobe o louvor para mim. Quando eu declaro, o que acontece? Segura aqui para mim, meu filho. Cristo sempre vai ter essa jarra que ela nunca baixa. Aqui nós vamos fazer o exemplo. Mas isso é você declarando, isso é você meditando, isso é você crendo, isso é você ofertando, isso é você se entregando, isso é você dando, isso é você transbordando. Oh! É um caminho sem volta. Vale a pena caminhar por princípios e não caminhar por sentimentos. Quando nós caminhamos por sentimentos, cadê os olhos? Quando nós caminhamos por sentimentos, a gente pode até ficar bonito. A gente pode até ficar bonito quando caminhamos por sentimentos. Não vendo nada, tudo no escuro. A gente vê tudo escuro, está dark, pastor. Eu não estou vendo a saída, eu não estou vendo nada. Pastor, aquele aconteceu, esse aconteceu, mas eu não estou vendo nada. Troca os olhos pelos olhos espirituais. Clear as bênçãos do Senhor, veja claro as bênçãos do Senhor, veja a luz, veja a presença de Deus. E o louvor já está cantando, veja a bênção. Levante as suas mãos agora no nome de Jesus e comece agora a cantar comigo. Isso não é uma mensagem de encorajamento. Eu orei para que o Espírito do Senhor troque a tua vida e mude a tua mente, mude a tua história. Creia, pratique, se entregue. Com os teus olhos fechados, comece agora a declarar. Declare agora sobre a tua casa, declare sobre os teus negócios. Se você é solteiro, declare sobre o teu casamento, declare sobre tuas finanças, declare sobre o teu green card, declare.